Fala pessoal, tudo bem? Vamos responder agora ó, o exercício proposto da página 245, tranquilo? Ó? Veja aqui, diz assim, ó, em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 quilômetros por hora e um caminhão a 60 quilômetros por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme, tranquilo? Em determinado instante, o automóvel encontra-se a 60 quilômetros atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de. Aí a questão te dá, né, as alternativas, ó, de A até E, beleza? Professor, não entendi. Desenha aí para mim, professor. Ó, a situação é a seguinte: você tem aqui uma estrada retilínea, certo? Tentar desenhar aqui o mais reto possível. Uma reta, ó, certo? Vou chamar aqui de X. E a unidade, professor? Vamos colocar quilômetros mesmo, já que os dados estão em quilômetros por hora, certo? E aí, existe aqui, ó, um automóvel, né? Vou chamar de A, que se desloca aqui para a direita, com a velocidade V de A, seja a velocidade relativa desse automóvel em relação aqui, ó, a um referencial no solo, certo? Tranquilo? E aí, ó, existe também, vou mudar até de cor aqui, um caminhão. Caminhão aqui, ó, certo? E aí eu vou chamar de B. Você poderia chamar de C, né? Para combinar aí com a letra C de caminhão. Mas eu vou usar B porque eu mostrei a equação com A e B, certo? Para você não ficar confuso. Esse caminhão, ele se desloca aqui, ó, para a direita também, com a velocidade relativa V de B em relação ao solo também, ó. Essa velocidade V de B é em relação a um referencial no solo, tudo bem? Então, se em determinado instante, ó, se em determinado instante o automóvel se encontra a 60 quilômetros aqui, ó, 60 quilômetros do caminhão, quanto tempo o automóvel leva para ultrapassar B, certo? Ou seja, você vai aplicar aqui aquilo que eu falei sobre a velocidade relativa, quando dois corpos se deslocam no mesmo sentido, né? Neste caso aqui, ó, a direção positiva desse eixo X. O que é que eu tenho que fazer, professor? Basta subtrair as velocidades relativas aí dos corpos A e B, certo? Ou seja, do automóvel e do caminhão, certo? Eu mostrei em sala que quando você tem aqui, ó, eu tenho a velocidade relativa do corpo B em relação ao corpo A, certo? Ela tem que ser igual à velocidade relativa do corpo B em relação ao solo, né? Menos a velocidade relativa do corpo A em relação ao solo. Tudo bem? Lembra que quando tem uma seta aqui nas variáveis, ó, isso representa um vetor, né, pessoal? Certo, professor. Então a gente tem que resolver essa questão por uma soma vetorial? Não. Você pode aqui, ó, tomar um módulo, visto que os corpos estão aqui em um movimento unidimensional. Então o caráter vetorial aqui
ele não vai ser tão rigoroso, entendeu? Então, ó, vamos tomar o módulo dessa expressão aqui, ó. Quando você toma o módulo aqui, ó, de V de R de BA, ou seja, a velocidade relativa do caminhão em relação ao automóvel, módulo, tem que ser igual ao módulo da velocidade relativa do caminhão em relação ao solo, certo? Menos o módulo, ou menos a velocidade relativa do automóvel em relação ao solo. Aí você fecha o módulo, certo? Porque veja, né? Como a velocidade aqui do caminhão no enunciado, ó, ele dá 80 quilômetros por hora para o caminhão e para o automóvel ele dá 60, ou é justamente o oposto aqui, né? A velocidade relativa do automóvel é 80 e a do caminhão é 60. Ou seja, se você fosse fazer essa subtração aqui vetorial, iria ter um sinal de negativo aqui, certo? Então, para você não se confundir, é melhor você tomar um módulo dessa expressão, certo? Então, veja aqui, ó. Vamos pegar essa equação aqui e substituir, certo? Então, o módulo da velocidade relativa do caminhão em relação ao automóvel, o módulo disso, vai ser igual ao que, professor? Vai ser o módulo da velocidade relativa, né, do caminhão em relação ao solo, que olha lá no enunciado, é quanto? Ó? É 60 quilômetros por hora. Então, ó, 60 quilômetros por hora. Aí, ó, menos, né? Menos a velocidade relativa do automóvel em relação ao solo, que é de 80, certo? 80 quilômetros por hora. Fecha o módulo. Tudo bem? Então veja aqui, vamos continuar aqui, ó. Agora, né? Esse aqui vai ser o módulo, ó. Agora você subtrai, ó, 60 menos 80, isso vai dar menos 20. E aqui você vai ter aqui, né, as unidades de medida. Quilômetros por hora. Veja, pô, que se não fosse o módulo, certo? Você ia ter um resultado aqui negativo. Professor, o que é que esse sinal de menos me diz? Qual o significado físico desse sinal de menos? Pô? Ó, imagine que você está dentro do caminhão. Aí você olha para trás, né? Aquela janela de vidro do caminhão, certo? E aí você vê um automóvel que se desloca com uma velocidade relativa maior em módulo, né? Do que a velocidade do caminhão que você está, pô. É como se você visse o automóvel se aproximando de você. Essa, isso é o significado físico, ou seja, a velocidade relativa diminui, tá entendendo? Por isso que ia dar um menos aqui, certo? Então, o módulo de menos 20 quilômetros por hora é um valor positivo, pessoal, que é igual aqui, ó, a 20 quilômetros por hora, tranquilo? Essa é o módulo da velocidade relativa entre o caminhão e o automóvel, certo? Beleza, pessoal. Agora o que ele quer? Ele quer o tempo, pô, que o automóvel leva para ultrapassar esse caminhão. Então veja aqui, ó. Basta a gente usar os conhecimentos de velocidade média. Aqui, ó. Vm vai ser igual, né, a um ΔS, sobre um ΔT. Professor, essa velocidade média é o que, professor? Você pode
fazê-la, neste caso aqui, ó, igual à velocidade relativa, porque é uma velocidade constante, pessoal. Então, veja aqui, ó, substituindo, né, Vm aqui, ó, pela velocidade relativa, o módulo, né, no caso, ó, você teria aqui, ó, aqui o módulo, né, de V de R de B a velocidade relativa do caminhão em relação ao automóvel vai ser igual, né, a um ΔS sobre um ΔT, certo? Beleza? Então, ó, isola o tempo, né, que é o que a questão quer, é o tempo aí para o automóvel ultrapassar o caminhão, tal modo que a gente teria que ΔT seria igual, né, a ΔS sobre velocidade relativa. Módulo, né, aqui, ó, módulo da velocidade relativa de B em relação a A, certo? Tranquilo? Ó, e aí, né, basta substituir. ΔS aqui no caso vai ser esse 60 quilômetros, né? Aqui, ó, 60 quilômetros. E esse módulo da velocidade relativa foi o que a gente calculou aqui, ou seja, 20 quilômetros por hora, certo? Beleza? O que é que eu faço, professor? Ó, dá pra gente sair simplificando, ó. As unidades aqui inicialmente, né? Quilômetro com quilômetro, esse zero com esse zero. E basta você dividir aqui 6 por 2. Quando você divide 6 por 2, que fica um 3, né? Tranquilo? De tal modo, ó, pessoal, que esse ΔT vai dar o que, professor? Vai ser igual a 3 horas. Tranquilo? Ah, professor, agora clareou. Ah, muito bem, né? Ó, pessoal, velocidade relativa é uma ferramenta muito útil para você não precisar utilizar, pô, aquela equação horária duas vezes. Você iria ter que utilizar a equação horária, ou seja, aquele sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Você ia ter que utilizar essa equação para esse corpo, né? Depois ia usar novamente essa equação para o corpo B. E de tal modo que você ia ter que igualar alguma variável que aparecesse nas duas, tá certo? E aí, com base nisso, você conseguiria calcular aqui o tempo. Como ele quer o tempo, né? Seria ver que o tempo ia aparecer tanto para o carro quanto para o caminhão. Tudo bem? Então, a velocidade relativa é uma ferramenta muito útil para você não precisar fazer isso, pô. Tá certo? Beleza? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Só gabaritando aqui, né? A A alternativa correta é justamente aqui a letra C, ó. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.